Daremos início, neste momento, à cerimônia de abertura do seminário sobre captação de recursos voluntários, uma parceria estratégica quanto à limitação de recursos próprios, cujo objetivo é sensibilizar os gestores distritais sobre as transferências voluntárias da União como uma alternativa factível para o enfrentamento da limitação financeira para a promoção dos programas de governo alocados no orçamento do Distrito Federal. Comporão a mesa de honra as seguintes autoridades: o senhor diretor do Centro de Ordenamento Territorial da Universidade de Brasília, professor Jorge Madeira Nogueira. O senhor secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, senhor Luiz Paulo Barreto. O senhor secretário de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, senhor Luiz Paulo Barreto. E agora sim, o senhor secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, senhor Vilmar Lacerda. O senhor coordenador da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, José Antônio de Aguiar Neto. E o senhor coordenador de filial da Caixa Econômica Federal, Daniel Miranda Fialho. As autoridades estão convidadas a ocupar os lugares à mesa. Para efetuar a abertura oficial deste seminário, é convidado para falar o senhor diretor do Centro de Ordenamento Territorial, Jorge Madeira Nogueira. Você quer que eu fale daqui ou você quer que eu fale? Acho que daqui seria melhor. Está sendo filmado, não sei como é que é. Bom, senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Universidade de Brasília. É um prazer imenso tê-los aqui. E, em nome do Centro Integrado de Ordenamento Territorial, o CIORD, e da Universidade de Brasília, eu manifesto a nossa imensa satisfação em sediar o seminário Captação de Recursos Voluntários, uma parceria estratégica quanto à limitação de recursos próprios. Eu gostaria de agradecer, em nome do CIORD, em nome da UNB, agradecer em especial ao senhor secretário Luiz Paulo Barreto, titular da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, pela honra de ter permitido que o CIORD e a UNB pudessem estar envolvidos com assuntos relevantes para o futuro do Distrito Federal. Também quero mencionar o agradecimento do apoio sempre presente para as nossas iniciativas conjuntas, UNB e GDF, do senhor secretário Vilmar Lacerda, titular da Secretaria de Estado da Administração Pública. Aqui dentro da minha casa, dentro da UNB, eu não posso deixar de destacar o apoio do Departamento de Administração, em particular do professor Antônio Nascimento Júnior, do Departamento de Economia, na pessoa. Nessas 3 décadas que aqui estou, percebo que isso mudou, e mudou muito. A Universidade de Brasília se aproximou da nossa capital e da população do Distrito Federal, e a população do Distrito Federal reconheceu que a UNB é a sua universidade. Em particular, o CIORD, a FACE, o ECO, a ADM, ofertam para o Distrito Federal e para a sua população cursos de extensão, cursos de especialização,
como estamos ofertando planejamento econômico e finanças para estados e municípios, do qual eu gostaria de destacar o papel de todos os seus participantes do GDF, nas pessoas do Geraldo e do Júlio, que viabilizaram esse encontro. E gostaria de lembrar aos dois e todos os demais participantes que amanhã à noite tem aula e eu quero receber o exercício que eu passei. Então, esse curso de especialização, daqui a pouco eu vou sair daqui voando para uma reunião na SEMAR e no IBRAM, para um outro curso de especialização, Política Ambiental e Ordenamento Territorial, para os técnicos do GDF. Então, esperamos, torcemos para ofertar em breve um mestrado para os técnicos do Governo do Distrito Federal. Além disso, diversos professores e alunos desta universidade estão envolvidos em estudos de interesse da população do Distrito Federal e do Governo do Distrito Federal. A aproximação UNB Distrito Federal, UNB GDF, precisa ser ainda mais intensa, muito mais profunda. E tenho certeza que o seminário de hoje será mais um passo na direção dessa aproximação intensa e profunda, que eu espero que nos próximos 30 anos que eu estarei aqui, não ficarão livres de mim tão fácil, que eu possa observar que isso fique cada vez mais consolidado. Que todos vocês tenham excelentes discussões muito proveitosas ao longo do dia de hoje. Gostaria de dar um abraço forte em todos, agradecer aos meus colegas de mesa e desejar um excelente dia, um excelente seminário. Mais uma vez, muito obrigado em nome do CIORD e da Universidade de Brasília. Com a palavra, o senhor coordenador de filial da Caixa Econômica Federal, Daniel Miranda Fialho. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o professor Jorge Madeira, em nome do qual eu cumprimento aqui, estendo cumprimento aos demais membros da mesa e a todo o público presente aqui no dia de hoje. Para a Caixa é uma honra estar aqui na UNB, participando desse evento, que ao longo de todo o dia vai discutir o que a gente pode, de fato, fazer para poder melhorar, então, a questão das transferências voluntárias e conseguir um recurso que é cada vez mais importante aí para os municípios e também para o DF. A Caixa, como vocês sabem, lançou ano passado o programa Caixa Melhor Crédito, visando baixar a taxa de juros de algumas operações comerciais, operações habitacionais também. Mas para a gente alcançar nosso objetivo, que é estar entre as 3 maiores instituições financeiras brasileiras até 2022, a Caixa sabe que não basta a taxa de juros ser competitiva ou ser a menor do mercado. A gente precisa avançar muito na questão do relacionamento. E, para isso, a Caixa vem se estabelecendo cada vez mais como um braço do governo federal em busca da execução das políticas públicas. E eu queria dizer para vocês aqui um pouco do que a gente vem fazendo nesse sentido para poder auxiliar cada vez mais o Estado na execução e na gestão dessas políticas públicas. A Caixa, recentemente, ela revisou as suas normas, os seus manuais, e em relação às transferências voluntárias, e isso culminou na publicação da Portaria 507, que grande parte de vocês já conhece, e a gente vai poder tratar aqui na parte da tarde. A gente criou também um 0800, que é uma ouvidoria de governo, que é o 0800 200 2222, o qual ele funciona para poder esclarecer questões de programa de governo, esclarecer questões operacionais, e ele está disponível à população em horário comercial nos dias da semana. Nós também estamos ampliando muito a nossa capacidade de atendimento ao cliente governo. A Caixa hoje tem uma vice-presidência exclusiva para tratar desse relacionamento com esse cliente que é tão importante. E, para isso, nós temos hoje 72 unidades de desenvolvimento urbano e rural, que vocês veem as agências da Caixa por aí, mas nós temos escritórios da Caixa formados por engenheiros, arquitetos, sociólogos, assistentes técnicos e gestores,
que vão fazer com que essas operações que o governo tem, os programas de governo, sejam implementados. Então, em 72 cidades capitais e cidades médias, nós temos essas equipes e a gente está ampliando cada vez mais. Hoje, nós somos cerca de 5.000 empregados nessas unidades que buscam o atendimento efetivo aí ao cliente governo. Nós temos também ampliado muito a capacidade de atendimento nas agências da Caixa. Em 2012, a gente teve uma média de 2,6 agências abertas por dia útil. Então, a gente sabe que, sobretudo em alguns estados que ainda não tem uma capilaridade grande, a Caixa precisa avançar nesse crescimento e a gente tem conseguido isso. Para 2013, a nossa meta é ampliar ainda mais esse número. Nós criamos recentemente um projeto que eu particularmente sou um entusiasta desse projeto, chamado Projeto Representante Caixa nos municípios acima de 100 mil habitantes. A Caixa e o governo federal entenderam que é importante ter uma pessoa que cuide com dedicação exclusiva para as operações com esse cliente governo. Então, nós temos hoje uma função gerencial na Caixa, são 276 colegas distribuídos pelos municípios brasileiros acima de 100 mil habitantes, que têm a dedicação exclusiva para tratar com o município sobre as operações de repasse, de crédito imobiliário e todos os demais relacionamentos que a gente estabelecer. Esse é um projeto novo, tem 6 meses de implantação efetiva, teve 1 ano de projeto piloto, e os resultados estão sendo muito interessantes e a gente também vai poder falar um pouco para vocês isso na parte da tarde. Nós temos nossa escola de governo, que é um convênio que a gente faz com os municípios para poder levar em ambiente virtual alguns cursos oferecidos para capacitar e nivelar, em alguns casos, o entendimento com esses colegas. E nós temos também, dentro disso, uma capacitação de uma figura que a gente acha muito importante nos municípios, que é o gestor municipal de convênios e contratos. No caso do DF, a gente também tem essa figura. Então, isso é muito importante porque ele é um ponto de apoio no município para poder articular com a Caixa as questões técnicas e operacionais dos contratos. Então, o representante Caixa e o GMC, ou a entidade que represente esse GMC, eles têm uma articulação cada vez maior. E, nesse sentido, essas são algumas atividades que a Caixa vem fazendo nos últimos anos, e eu queria trazer isso para vocês. A gente tem ampliado muito essa capacidade de atendimento, e esse é o foco que a gente está dando para a gente poder chegar em 2022, e a gente espera, bem antes disso, estar entre os 3 maiores bancos brasileiros. Então, eu queria desejar a todos um ótimo dia de trabalho, a gente vai poder ter chance de falar sobre vários temas aqui, como está no resumo que vocês receberam, e eu queria dizer que podem contar com a Caixa sempre que a gente vai estar ao lado de vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor coordenador da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, José Antônio de Aguiar Neto. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro momento, agradecer em nome da ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e também da nossa secretária de Logística e Tecnologia da Informação, a doutora Loreni Foreste, por estarmos aqui hoje representando o Ministério e participando desse evento que nós consideramos de grande importância, uma vez que falarmos de transferências voluntárias da União significa estreitarmos e fortalecermos os laços entre a União com estados e municípios, fazendo assim com que se siga um preceito constitucional de reforçar esse pacto federativo que é tão importante para todos nós, esses entes federados. Para a gente também é muito importante falarmos das transferências voluntárias e, especificamente, aí vamos combinar já, 14 horas é a palestra do Siconv, né? Espero todos aqui, pontualmente, uma vez que é a porta de entrada dos órgãos estaduais e municipais para apresentarem seus projetos, tá? Visando a celebração de convênios e contratos de repasse, quando nós temos aqui a Caixa como a principal instituição mandatária da União nessa relação de contratos de repasse. Então, é importante que os senhores tenham conhecimento dessa ferramenta de sistema denominada Siconv, que é o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, uma vez que é necessário, é obrigatório a utilização dessa ferramenta, certo? Desde o momento que eu apresento o projeto,
até a fase final de prestação de contas, né? E nós sabemos que isso passa muito pela capacitação. Aí aproveitar aqui a oportunidade e dirigir-me à mesa para também trazer essa mensagem do Ministério do Planejamento, em que nós possamos, a partir de agora, estreitarmos esses laços, né? Que também posso dizer com certeza, como disse o professor Jorge, que muitas vezes nós estamos aqui na esplanada dos ministérios, mas estamos muito distante do GDF, do gestor público estadual do Distrito Federal. E por que isso? Né? Talvez porque nós imaginemos sempre que os processos sejam muito mais fáceis quando nós estamos perto. E isso não é verdade. Né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, secretário, de nós podermos estar estreitando esses laços e fazermos parcerias com vistas a darmos continuidade a um processo de capacitação contínua na utilização do sistema de convênios, no entendimento da legislação, que não são poucas. Eu sei que o nosso doutor André, o professor, vai fazer uma palestra, proferir uma palestra aqui sobre o universo das transferências voluntárias, e vocês vão ver que realmente existe aporte de recursos anualmente para que o governo federal possa estar fazendo essas transferências, mas o que muitas vezes nós identificamos, seja na esfera estadual e também na municipal, é a falta de bons projetos, né? Essa é uma grande carência, né? E talvez isso passe muito por conta do entendimento do mecanismo dessa relação entre os entes federados. A partir do momento que nós começamos a entender que esse mecanismo ele sempre vai existir, né, essa correlação de transferências, eu acredito que nós vamos conseguir avançar nessa questão desses processos. Então, dirigir-me aqui mais uma vez aos gestores estaduais que aqui estão. Eu sei que também nós temos aqui, compondo esse grupo, também alunos que estão fazendo pós-graduação, mestrado nessa área de administração pública, e dizer que realmente o serviço público precisa de pessoas realmente capacitadas e que estejam atendendo esses processos, né, quando os governos estaduais, municipais e federal, eles se relacionam. Por fim, reforçar mais uma vez que a nossa palestra vai ser aqui às 14 horas, e eu espero que nós não tenhamos nenhuma cadeira vazia. Tá certo? Obrigado a todos e tenham um bom dia. Usará da palavra o senhor secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, Vilmar Lacerda. Vou falar daqui. Primeiro, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Meu amigo Luiz Paulo Barreto, nosso ministro, ex-ministro da Justiça. Prazer conviver com você diariamente na gestão pública do Distrito Federal. Saudar o nosso companheiro, o senhor diretor do Centro de Ordenamento Territorial da Universidade de Brasília, professor Jorge Madeira. Prazer estar aqui. Também saudar nosso companheiro Zé Antônio de Aguiar Neto, coordenador da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento. E também saudar o senhor Daniel Miranda, coordenador da filial da Caixa Econômica aqui do Distrito Federal. Todos os participantes deste evento. Eu, brevemente, quero dizer que o desafio da gestão pública no Brasil é muito grande. No Brasil e em todos os países do mundo. Inclusive, recentemente, nós visitamos o Canadá e os Estados Unidos para discutir gestão pública. E, por incrível que pareça, com todas as debilidades do Brasil, com a nossa forma de organização do Estado brasileiro, que dá autonomia à União, aos estados e municípios, que só existe isso em 3 ou 4 países do mundo, nessa forma de organização, a gente não deixa muito a desejar em relação aos demais países do mundo. É verdade que nós evoluímos muito nos últimos 20 anos e vamos evoluir muito mais. Não tem país do mundo que tenha um programa como o SUS, não tem país do mundo que tenha um programa como o SUAS, não tem país do mundo que tem programa como Bolsa Família, não tem país do mundo que não tem programas com Luz para Todos,
E não tem país do mundo que incluiu socialmente milhões e milhões de brasileiros por conta de uma visão de concepção de Estado. O nosso Estado nem é mínimo, nem é máximo, mas é um Estado fomentador do desenvolvimento, do crescimento, da distribuição de renda e da inclusão social. Esse é o Estado que estamos construindo. E a gestão pública passa, sim, a ser o grande desafio dos brasileiros. Atualmente é até moda falar de gestão pública. Virou cursos, virou temas, virou debate nacional, por conta que nós precisamos profissionalizar a gestão pública. Não cabe mais a palavra eu acho, eu penso, eu vou fazer. Cabe planejamento, organização, coordenação, comando, controle, investigação, estudo, pesquisa, avaliação de resultados, foco no cidadão. E nós temos grandes desafios. No Distrito Federal, começa por isso. Tão perto, mas tão distante. Distante porque nem CPF o Distrito Federal tinha. Nem convênio podia fazer. Nem dinheiro podia captar. Portanto, a distância é essa. Então, reformar o Estado, botar ele na linha, formar seus servidores públicos, capacitar, profissionalizar, dar satisfação, condições de trabalho, salário e profissionalização é o desafio que nós estamos pela frente. E nisso estamos trabalhando, colocando a casa em ordem, para que a gente possa se aproximar de um Estado que nos últimos 10, 15 anos reformou o Brasil, evoluiu, mas alguns estados e municípios não saíram da era da pedra. Não tem projeto, não tem capacidade, não tem como resolver os problemas da sociedade. Cada dia, uma sociedade mais exigente de prestação de serviço de qualidade. Eu falo porque aqui no Distrito Federal, Luiz, nós temos grandes desafios. Não adianta se nós não resolvermos o problema do transporte público desta cidade. Não adianta se a gente não prestar um serviço de qualidade na saúde do Distrito Federal. Não adianta se a gente não melhorar a qualidade da prestação do serviço ao cidadão, que é o foco de todo o Estado. Portanto, a gestão pública, ou nós profissionalizamos, ou nós entendemos que o Estado tem que ter uma capacidade independente de governos, independente de ideologias partidárias, independente de quem está conduzindo o Estado do momento, mas nós temos que criar uma capacidade de gestão técnica profissionalizada no Estado brasileiro. Esse é o grande desafio nosso. E captar recursos para a melhoria dos processos de gestão é o nosso grande desafio, Luiz. O exemplo é o Distrito Federal. Nós temos um sistema de gestão de pessoas com 18 anos que não resolve o nosso problema, que ainda tem gente fazendo conta manual, no lápis, desmancha aqui, apaga ali, fornece uma informação que no outro dia não é verdadeira, e, portanto, nós precisamos de 30 milhões para mudar o sistema. Temos 31 bilhões de orçamento, mas não temos recursos para mudar o sistema de gestão, que é o nosso SIGRE. Esse é o desafio nosso. Portanto, eu acho que nós estamos em um momento muito importante da vida do Brasil, da vida da gestão pública brasileira, e nisso a gente tem que parabenizar a UNB, né, por estar abrindo suas portas, ficando próximo do povo. A universidade jamais pode ser uma universidade ou pode desenvolver pesquisa que não seja para resolver os grandes problemas do nosso povo. Então, portanto, desafio nosso, estamos convencidos desses desafios, trabalhando diuturnamente para que a gente possa dar qualidade à gestão do governo, da capital, da sexta maior economia do planeta. E isso não é um pequeno desafio. Portanto, essas minhas palavras iniciais. Eu quero agradecer a todos vocês
por essa oportunidade, saudar a todos os participantes desse seminário. É claro que aqui a gente vai conhecer vários e importantes programas e projetos para que a gente possa colaborar com uma gestão cada vez mais eficiente, eficaz e focada no cidadão. Um grande abraço a vocês todos. Para finalizar a parte solene deste seminário, usará da palavra o senhor secretário de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, Luiz Paulo Barreto. Caro professor Jorge Madeira Nogueira, diretor do Centro de Ordenamento Territorial da UNB, o CIORD, que, enfim, coordena esse seminário, que nos recebe. Caro amigo Vilmar Lacerda, colega de governo, secretário de Estado de Administração Pública do DF, tem feito um trabalho realmente destacado e diferenciado na gestão pública do Distrito Federal. Gostaria de saudar também o José Antônio Aguiar Neto, nosso coordenador-geral de Informações Estratégicas da SLTI, do Ministério do Planejamento, também parceiro, a SLTI é parceira de vários projetos que o DF tem nesse momento de estruturação de uma tecnologia da informação e comunicação mais eficiente. Gostaria também de saudar o Daniel Miranda Filho, representante aqui da Caixa Econômica. Saudar o Genésio Vicente, nosso subsecretário de Captação de Recursos lá da CEPLAN, do GDF, assim como Paulo Antenor, subsecretário de Modernização Administrativa da CEPLAN. Gostaria de saudar os professores, alunos aqui da UNB, funcionários da CEPLAN, da Secretaria de Administração e do Governo do Distrito Federal, alunos, estudantes, senhoras e senhores. Eu gostaria de começar agradecendo à Universidade de Brasília por essa cooperação. Nós hoje temos uma parceria com a UNB. O professor falava da dificuldade de parceria passada da UNB com o governo do Distrito Federal, mas eu imagino mesmo a dificuldade de uma universidade como a Universidade de Brasília, que sempre teve ideias iluministas, né, florescendo, né, em cada sala de aula, em cada professor, ter que negociar com um Estado que tinha governadores nomeados por regimes, né, de exceção. Não devia ser fácil para a UNB ter contato com o GDF, e talvez isso explique esse afastamento que houve entre a UNB e o governo do Distrito Federal. Mas com a reconquista democrática, certamente isso precisa e tem que acontecer. O governador Aguinaldo Queiroz nos determinou isso, nós temos permanentes contatos aqui com o reitor da UNB, com professores, com vários departamentos. Nesse momento, nós estamos com intensa parceria com a UNB, assim como o Ministério do Planejamento e a SLTI, na construção desse novo Centro Tecnológico de Brasília, data center, cidade iluminada por Wi-Fi e vários outros investimentos em infraestrutura tecnológica que o DF vem fazendo, já que, como foi visto naquela operação malfadada, a Caixa de Pandora, isso tudo era terceirizado e envolvido em contratos muito suspeitos. Hoje o DF tenta conquistar essa tecnologia, se estruturar assim, para que o governo tenha e gerencie suas informações e para que a sociedade se beneficie delas. E essa reconstrução, ela passa por essa parceria com a Universidade de Brasília, passa pela parceria com o Ministério do Planejamento por meio da SLTI. Mas essa parceria vai além. Nesse momento, por exemplo, nós temos o curso de especialização em planejamento econômico para estados e municípios, sendo ministrado aqui pelo UNB, e cujo um terço dos frequentadores, ou seja, das pessoas que estão ali no curso, pretende desenvolver trabalhos acadêmicos sobre transferências voluntárias ou finanças públicas, né, ou seja, comprovando que esse tema é um tema que está em vigor, que está, enfim, sob discussão nos meios profissionais e técnicos, mas também nos meios acadêmicos. Essa parceria com a UNB também na realização desse seminário mostra essa disposição da UNB de disponibilizar técnicos, professores, equipes e estrutura para que se debata esse tema com profundidade, para que se debata esse tema num aspecto, num foco mais adequado. E, da mesma maneira, também temos uma perspectiva de avanços, né, de trabalhos, de melhores interações com a Universidade de Brasília, na nossa formação e capacitação de servidores do GDF, junto com a Secretaria de Administração. Esse trabalho vem sendo conduzido pelo Vilmar Lacerda e pela UNB, para que a gente possa ter também um quadro pessoal bastante capacitado no Distrito Federal. Isso é uma tônica que deve envolver toda a administração pública. Muitas vezes, quando a gente vai escolher um secretário de saúde, um secretário de educação, um secretário de transporte, um secretário de meio ambiente, etc.,
a tendência é pregar os melhores profissionais dessas áreas. Mas muitas vezes esse gestor público não percebe que, ao ser nomeado para aquela função, ele é nomeado como um técnico, ou às vezes como um especialista daquela área. Mas, ao sentar naquela cadeira, ele passa também a ter o mundo público de gestor público. E, para gerenciar como gestor público, ele precisa dominar ferramentas de gestão. E uma das ferramentas de gestão é ir buscar bons projetos, é fazer realizar bons projetos. E, como disse o Gilmar, o orçamento quase sempre, para não dizer sempre, né, é limitado. O orçamento é limitado àquelas despesas correntes do Estado, é limitado aos gastos de pessoal que precisam ser honrados, é limitado com, enfim, o próprio custeio da máquina, e muitas vezes há falta, ou quase sempre há falta, de recursos para realizar investimentos. Investimentos que a sociedade demanda do Estado brasileiro. Cada município, cada Estado, essa demanda é muito constante. E eu estava no governo federal, eu sou funcionário do Ministério da Justiça, estou em Brasília só há um pouco mais de um ano, mas verificamos que no governo, já no presidente Lula, houve um forte foco do governo federal em estabelecer parcerias com estados e municípios. Logo no início da gestão, ele chamou todos os governadores para uma grande reunião em Brasília, depois chamou a Marcha dos Prefeitos, incentivada pelo governo, que veio trazer essas demandas das prefeituras no Brasil inteiro, e, respeitando o Pacto Federativo, buscar a maneira de melhor restabelecer uma correlação de forças políticas unidas para realizar projetos de transformação no Brasil. Em várias áreas, a partir daí o governo federal se postou à disposição de estados e municípios na área, por exemplo, de infraestrutura, na área de saúde, na área de educação, na área de meio ambiente, na área de habitação, enfim, vários segmentos que nós tínhamos de investimentos que foram crescendo em parcerias municípios, estados e governo federal. Mas é verdade que muitas vezes esse gestor, que às vezes é um bom técnico na sua área de atuação, não consegue se desenvolver como gestor público, por exemplo, para primeiro participar e realizar essa articulação que precisa ser feita. Governo federal, estados e municípios. Uma articulação de ir aos ministérios. Perguntar aos ministérios, vem cá, que projetos vocês têm na área de saúde, por exemplo? Procurar o ministro Mercadante e dizer que processos você tem ou que projetos na área de educação que nós poderíamos realizar alguma coisa diferenciada em conjunto. Essa articulação precisa existir. Nós não podemos ficar isolados nos nossos estados e municípios, esperando que simplesmente o governo federal transfira recursos de maneira absolutamente voluntária. A voluntariedade, claro, existe, mas ela depende muito também desse movimento que se faz em estados e municípios. O segundo ponto, além da articulação, é ter projetos. E aí é um problema. Durante alguns anos no Ministério da Justiça, nós tínhamos o Fundo de Segurança Pública, Fundo Nacional de Segurança Pública. Era um fundo de transferência voluntária para estados e municípios, para desenvolver um tema social dos mais sensíveis, segurança pública. E quantas vezes não sobrou recursos nesse fundo? Ou quantas vezes nós não conseguimos transferir esse fundo para alguns estados porque eles não tinham projetos? Às vezes chegava um governador, eu quero dinheiro para melhorar minha polícia. Mas melhorar a polícia é ótimo. Em quê? Melhorar a polícia. Não, mas o senhor vai melhorar em quê? Não, eu vou melhorar muito. Não, não é questão de melhorar muito, é melhorar em quê? Não, eu vou... Ele não sabia dizer. Muito menos formalizar um projeto. Esse é um ponto também fundamental. Bons projetos, claro que empolgam as autoridades federais. É claro que se eu tenho recursos e tenho uma linha de financiamento para determinado tipo de atividade pública e política, é claro que um bom projeto encanta, um bom projeto facilita a transferência voluntária. Além de articulação e de um bom projeto, a gente precisa de um terceiro fator muito importante, que é uma boa execução. Às vezes, o recurso é transferido e fica parado na conta do Estado. O Estado não consegue executar. Às vezes não consegue executar por várias razões. Às vezes a questão é ambiental, às vezes a questão é licença urbanística, às vezes a questão é ação judicial, às vezes, enfim, uma série de... Às vezes é licitação que não sai. Acontece esse tipo de coisa. Mas, muitas vezes, após a transferência do recurso, a falta de execução é grave e prejudica liberações futuras, já que essas liberações são feitas de acordo com o cronograma anual de orçamento. Então, ter uma boa equipe cuidando da execução daquele projeto é outro fator fundamental. E o quarto fator dessa linha que compete a estados e municípios ter para buscar recursos voluntários é a prestação de contas. Terminou a execução daquele convênio, uma boa prestação de contas, e vamos voltar lá na articulação ao governo federal e dizer, está aqui, ó, o seu recurso foi aplicado, tantas pessoas foram beneficiadas, conseguimos alguns indicadores e metas
realizadas com base nesse investimento e agora estamos aptos a receber para o próximo ano. Ou seja, é assim que precisa se portar o gestor público municipal ou estadual. E muitas vezes isso não acontece. Por isso é que nós temos o total interesse no GDF de estabelecer ainda mais contatos estreitos com o INB, professor, para que a gente possa também treinar o alto staff gerencial do governo. Também treinar secretários de governo, para que eles, além de especialistas nas suas respectivas áreas de atuação, sejam também bons gestores públicos e consigam, nessa gestão da coisa pública, esse benefício social que se espera. Eu tenho também muita convicção de que, além da discussão da transferência voluntária, nós podemos ter campo para outro tipo de discussão, que é o dos empréstimos de financiamentos, por parte também de entes do governo e organismos internacionais para com estados e municípios. Há hoje abundância de crédito internacional e nacional. Os estados hoje, vários estados hoje conseguiram, como o DF, conseguiu o equilíbrio econômico das suas contas. O DF hoje é um estado que está adimplente, é um estado que está com as contas regularizadas e está com baixíssimo endividamento. Ele pode hoje buscar captação de recursos. Mas, às vezes, no processo de captação de recursos, a impressão que dá é que você não está tirando dinheiro do banco, você está comprando o banco, porque é tanta exigência, às vezes. E, muitas vezes, o que nos surpreende também é um nível de exigências muito grande em termos de garantias para taxas de juros ainda altas, como 125% de CDI, por exemplo. Surpreende muitas vezes. Eu acho que o Estado tem hoje como dar garantias mais ágeis e nós precisamos trabalhar e discutir também a desburocratização desse processo de captação. Ele tem que ser um processo também ágil, rápido. O exercício financeiro é de um ano, e um ano passa muito rápido. E as necessidades são muito prementes, e elas mudam com muita frequência, de acordo com o desenvolvimento das cidades. A manutenção da qualidade de vida nas cidades hoje é um desafio importante para qualquer governante. E dentro disso, essa captação ela precisa ser mais fluida, mas isso também, muitas vezes, não depende só dos bancos, não depende só do que otorga o empréstimo, depende também da capacidade gerencial do tomador desse empréstimo, que muitas vezes também não tem equipe especializada para trabalhar nesse processo. Ou seja, a captação de recursos, sejam voluntários, sejam recursos advindos de empréstimos e de investimentos, ela é fundamental hoje para que o Estado brasileiro consiga manter essa marcha de crescimento que tem, para que consiga manter a marcha de qualidade de vida que a população pede e espera de qualquer governo, seja ele federal, estadual ou municipais. Por isso, a importância desse seminário. Por isso, nós esperamos com atenção as conclusões desse seminário, para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais esses mecanismos e, certo, de sempre contar com o INB para a capacitação e para a formação desse corpo, tanto de um lado quanto de outro, na nossa mesa de negociação. Parabéns a todos por estarem interessados no tema, por estarem discutindo o tema, e o GDF está sempre de portas abertas para discutir, dialogar e aperfeiçoar esses mecanismos de captação. Obrigado. Finalizando a parte solene deste evento, desfaz-se a mesa de honra para darmos início à parte científica deste seminário. Pedimos que as autoridades da mesa ocupem as cadeiras reservadas na primeira fileira do auditório. As duas primeiras palestras deste seminário serão proferidas pelos senhores Genésio Vicente e Paulo Antenor, respectivamente, subsecretário de Captação de Recursos da CEPLAN, do Governo do Distrito Federal, e subsecretário de Modernização da Gestão, também da CEPLAN, Governo do Distrito Federal, os quais participaram da abertura desta cerimônia e estão sentados aqui na primeira fileira, extensão da mesa de honra. O primeiro palestrante será Genésio Vicente. Lerei breve currículo. É graduado em Administração de Empresas e mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Exerceu várias funções, entre elas o de chefe da Assessoria Especial do Gabinete da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal e secretário de Fazenda e Administração da Prefeitura Municipal de Timbó, Santa Catarina. Atualmente,
ocupa o cargo de subsecretário de Captação de Recursos da CEPLAN, Governo do Distrito Federal. Com a palavra, o senhor Genésio Vicente, sobre o tema Panorama sobre o desempenho de captação e execução de recursos de transferências voluntárias da União recebidos pelo GDF. Não estamos sem fim. Tá bom. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui. Pelo meu sotaque já foi entregue, eu sou catarinense. E o dia de hoje, ele é marcado por algo que nós idealizamos dentro da Subsecretaria de Captação de Recursos, na Secretaria de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, e se caracterizou aqui já um evento para nós bastante importante, que é a formação da rede de parcerias. Então a gente tem aí uma parceria muito boa com o governo federal, com a participação do Ministério do Planejamento. Nós temos o apoio e a abertura de portas da UNB para tocar esse assunto, o apoio da nossa Escola de Governo através da Secretaria de Administração e um grande parceiro que, através do governo federal, é a Caixa Econômica Federal. Então, já por esse motivo, a gente já fica alegre e contente que as coisas já estão andando na direção que nós estamos construindo no planejamento estratégico da Subsecretaria e da Secretaria de Planejamento. Falar de captação de recursos é dizer que nós temos alguns objetivos. E o principal objetivo... Alô, obrigado. O principal objetivo é atuar na atividade de captação de recursos com vistas a dispor o Distrito Federal os recursos necessários à execução dos projetos estruturantes constantes do nosso plano de governo, em conformidade com o PPA, com a LOA e com a LDO, que são obrigações legais que nós cumprimos. Nós temos algumas competências, mas a principal competência da captação de recurso é formular e propor ações para ampliação do volume de recurso financeiro com ou sem ônus, à disposição do Governo do Distrito Federal para a implementação e expansão das ações finalísticas de competência de cada um dos seus órgãos, a população brasiliense e a RID. Ou seja, a gente tem uma visão um pouco mais alongada aí da nossa extensão territorial. E fazer gestões perante as instituições financeiras nacionais e internacionais, bancos comerciais e multilaterais, potenciais investidores privados, órgãos setoriais federais, organizações bilaterais, não governamentais, fundos de cooperação, para viabilizar operações de crédito, cooperações técnicas e efetivação dos projetos de interesse do Governo do Distrito Federal. O meu objetivo aqui, eu tenho um tempo muito curto, mas é dar uma ideia do panorama geral no foco do seminário, que é a transferência voluntária. Nós pegamos aí aquilo que o governo federal disponibiliza na base do SICONV, o volume de recursos de transferências voluntárias da União. No período de janeiro a dezembro de 2012, a gente pegou o espaço de um ano, os registros do SICONV apontam para 10.826 transferências de recurso do orçamento fiscal e seguridade da União para os entes subnacionais e entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. Isto representa a bagatela de 9,5 bilhões de reais. Uma graninha respeitável, não? Qual que é o desempenho nosso dentro desse volume? Nós, Centro-Oeste, nós, Distrito Federal, contribuímos para a região do Centro-Oeste e das 10.826 a gente fez 800 transferências, fizemos 800 pleitos. Isto representa, das 10.826, apenas 7%, 7,38% do que está à disposição pelo governo federal. E do volume de recursos, foi pedido 700 milhões de reais em projetos e programas. Isso também, coincidentemente, representa apenas 7,36% dos 9,5 bilhões de reais. A gente vai caracterizar aqui um problema que, na minha opinião, é uma grande oportunidade. Se vocês olharem esse quadro, nesse quadro a gente tem aí toda uma visão de o que o Sul, o Sudeste, as 5 regiões do Brasil fizeram desses 9,5 bilhões de reais. E o penúltimo
desse quadro é o norte, com 1.100 pactuações, ou seja, eles buscaram 1,1 bilhões de reais. Nós, infelizmente, do Centro-Oeste, nós estamos no último lugar. Nós temos 800 pactuações com o pleito de 700 milhões de reais. Esse comparativo percentual da região norte superou em cerca de 57% a quantidade captada como um volume de recurso recebido. Então, a gente está bem distante. Nesse quadro aqui, a gente coloca aí à esquerda de vocês, as barrinhas marrom, são as quantidades. Mas o que mais interessa nesse quadro é essas barrinhas coloridas, onde, na parte verde, a gente pode observar o que efetivamente foi feito de execução, aquilo que a sociedade recebeu. Por isso as falas aqui de todos os participantes foi muito conectada com esse quadro. Nós precisamos saber captar, nós precisamos ter bons projetos, mas nós precisamos saber executar. Nessa situação, a gente vê que o Centro-Oeste pediu 700 milhões, empenhou 500 milhões, mas só executou 220 milhões. Isto é o Centro-Oeste do Brasil. Então, uma região que carece de desenvolvimento, que necessita de conquistas com transferência voluntária. É um problema? É, mas é uma grande oportunidade para a gente trabalhar e alavancar esses volumes. O norte, que aí está, a gente vê que também tem problema de execução. O problema de execução não é uma particularidade nossa, é uma particularidade de todos os entes federados. E o norte, dos 1,1 bilhões, só executou 380 milhões. Então, proporcionalmente, também tem oportunidades para serem alavancadas pela região norte. Esse panorama aqui, ele mostra todas as situações de convênios que nós temos do ano de 2008 a 2012. A gente pegou aí um tempo maior. Então, a gente olha aí nesse quadro que tem o volume de convênios que está aguardando prestação de contas, que não é pequeno, um volume de convênios que está em execução e assim por diante. Como o meu tempo é curto, eu não vou poder explorar esse quadro com muita propriedade. Mas o que eu queria destacar aqui para vocês é o volume de recurso devolvido à União. O volume devolvido à União passa a cifra de 11,24% do que foi proposto pelos entes federados nesse período de 4 anos. Então, é um dinheiro muito significativo que a União colocou à disposição dos estados brasileiros, dos municípios brasileiros, que, por suas deficiências, não conseguiram executar. E aí, evidentemente, receberam o dinheiro e precisam devolver. Em alguns casos, a gente tem problemas que devolve com juros e correção monetária. Então, isso gera um problema para os gestores. E o que a gente tem de recurso não desembolsado que está vigente, que é a nossa oportunidade, é esse valor aí. São 104 milhões de recursos ainda não executados. Então, a gente tem um desafio muito grande como governo para se organizar e fazer acontecer os planos que nós mesmos construímos. Evidente que falar de captação e não ter metas é algo muito difícil. Então, a gente estabeleceu algumas metas para o nosso trabalho. A demanda que a gente tem hoje no Orçamento Geral da União é a manifestação de interesse do Governo do Distrito Federal em executar os objetos de emendas parlamentares de 51 pleitos, num volume de recursos previsto de 251 milhões de reais para o ano de 2013. Então, a gente tem uma tarefa aqui muito interessante para que os nossos gestores internos e as nossas secretarias trabalhem a conquista desse recurso. Nós temos como meta ampliar a captação de recursos de transferências voluntárias legais e de fundos da União. Nós temos como meta ampliar a participação da captação dos recursos voluntários direcionados via proponente específico daqueles abertos a todas as unidades da federação. Ou seja, aqui a gente quer trabalhar aquilo que não tem vinculação, porque em alguns casos da educação e da saúde tem vinculação específica. Mas sem vinculação, a gente quer conquistar via projetos direcionados e aprovados pelos ministérios, além do que está apresentado por emenda parlamentar, que é a primeira demanda. E nós queremos ampliar a capacidade de entrega dos objetos pactuados com a União para a sociedade brasiliense e com a visão da RID.
Nós temos, além, o secretário Luiz Paulo falou muito bem, além de transferências voluntárias, eu só queria dar uma ideia para vocês de que a gente não trata apenas desse assunto dentro da SUCAP. Nós temos um volume e uma capacidade de contratação que a gente pode trabalhar aí investimentos no Estado para projetos estruturantes. Então, para vocês terem uma ideia, no ano de 2012, nós contratamos 557 milhões de operação de crédito nacional. Então, a gente fez um aporte no capital da SEB, nós fizemos um investimento de trens para o metrô, fizemos a construção de terminais de ônibus, infraestrutura de um grande programa habitacional, que é o Paranoá Parque, feito com a Caixa Econômica Federal. Nós negociamos com o BNDES um programa de Proinvest que a gente está na fase de execução aí para fazer o TTN, que é o Trevo de Triagem Norte, a ligação Torto Colorado, fazer a revitalização dos setores centrais de Brasília e adquirir ônibus híbrido para atender essa demanda que vem aí num grande evento, que é a Copa do Mundo 2014. Mas nós temos novos projetos que estão em execução. Então, a gente tem aí uma previsão, só na área nacional, de tomar mais 2.558 bilhões para aplicação, e aí esses ainda não estão fechados, estão em negociação com os bancos federais. Na área internacional, nós temos em execução um valor de 1.230 bilhões. Tem um PTU, que é um programa que já está em execução e está finalizando, com mais um ano de atendimento. Nós tivemos um investimento do Banco Mundial no Brasília Sustentável 1, que é para a área habitacional e de saneamento. Nós fizemos investimento na gestão pública através do SUAP, e na área de saneamento também tem um programa de redes fluviais chamado um programa Águas do DF. Então, é um valor considerável, mas nós temos novos projetos andando aí na operação internacional. Nós temos mais 1,5 bilhão, que nós estamos desenvolvendo um programa para a área de desenvolvimento econômico, que é o Procidades, desenvolvimento fazendário, que é o Prodefaz, o Brasília Sustentável 2, que é para atender a comunidade lá do Porto do Sol, na Ceilândia, o desenvolvimento do rural sustentável, porque nós temos uma área rural e ela está desassistida, nós vamos buscar dinheiro do BID para atender a área rural, nós vamos apoiar a CAESB e melhorar a sua linha de atendimento de água e esgoto, nós vamos trabalhar um programa para desenvolver a micro e pequena empresa através de um programa de crédito para o BRB, e nós vamos também trabalhar alguma atratividade na área de turismo. Isso são pequenos projetos e grandes projetos que nós estamos tocando dentro da Secretaria. Para a minha equipe, a gente tem usado uma tarefa que é a seguinte, e um lema dentro da SUCAP: quem pede tem preferência, quem se desloca recebe. Ou seja, se a gente faz uma solicitação ao governo federal, se desloca até ele, que está aqui tão pertinho, a gente tem a condição de receber. Mas a gente precisa trabalhar bons projetos, a gente precisa trabalhar essa interlocução. É o que eu tinha para apresentar, eu acho que o meu tempo deu, e eu passo agora a palavra para o meu amigo Paulo Antenor. Obrigado. Ela vai fazer o teu... Você vai anunciar. Obrigado. A próxima palestra será proferida pelo senhor Paulo Antenor. Ele é graduado em Ciências Contábeis, MBA profissional em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal, especialista em Direito Tributário, atualmente é subsecretário de Modernização da Gestão da Secretaria de Planejamento do Governo do Distrito Federal, conselheiro titular do Fundo Progestão do GDF e suplente do Fundo de Apoio ao Empreendimento Produtivo do DF e do Conselho de Organizações Sociais do Distrito Federal. Com a palavra, o senhor Paulo Antenor, que falará sobre o tema impactos relevantes do não cumprimento dos acordos firmados de execução de políticas públicas via transferências voluntárias. Conseguiu.
sai de Timbó e entra em Guandu. Me pediram para falar de 4 subtemas, 4 assuntos dentro dessa questão. A primeira coisa é sair da frente da apresentação. A não entrega de produtos das políticas públicas à sociedade brasiliense e da rede. Bom, é lógico que aqui a gente já começa até a repetir um pouco, que falaram aqui o pessoal da mesa, nesse começo, que falou o Genésio. E a gente tem trabalhado muito lá, a Subsecretaria de Modernização com a Subsecretaria de Captação, até porque os problemas nessa área no GDF não são poucos. O GDF tem um grande programa, tem um amplo programa de investimentos previstos, e que, para que ele ocorra, vai depender muito da parceria com o governo federal e com organismos internacionais. Não vai conseguir. A previsão de investimento de 3,5 bilhões esse ano, se não tiver essas parcerias, o governo federal não tem essa capacidade para investimento, só ele. Um exemplo desse programa está o Acelera DF, foi lançado recentemente, o ProInvest, que o Genésio já citou, Morar Bem, mobilidade urbana, o GDF precisa de investir muito nisso, Comunidade Cidadã, Pronaf, Prosaneamento, dentre outros. Nós temos um retrospecto negativo, o governo federal, nas parcerias de projetos e convênios com o governo federal e outros organismos. Isso é uma coisa histórica. Isso foi muito verificado e discutido no começo de 2011, porque, naquele momento, o GDF não poderia contratar nenhum tipo de convênio com o governo federal, nenhum organismo, porque estava inadimplente. Eram convênios que não havia prestação de contas, pendência de toda a ordem. Então, houve uma determinação do governador Agnello de que a gente enfrentasse isso. E o fato é que o enfrentamento até hoje, porque realmente a quantidade de pendência, a gente vai mostrar mais à frente, foi muito grande. Hoje é bem menor, praticamente resolvido, mas ainda temos alguns em aberto. De toda essa experiência dos últimos 2 anos dentro do GDF, fez a gente sugerir, está em discussão dentro do governo, alguns decretos, uns decretos que visam regulamentar a regularidade jurídica, administrativa, econômico-financeira e fiscal do GDF. Isso significa estabelecer normas para acompanhamento junto à Receita Federal, para obtenção de certidão negativa, normas para prestação de contas, o acompanhamento disso. Também tem um outro decreto em discussão específico de capacitação dos servidores. O GDF pretende investir muito no aprimoramento dos servidores para enfrentar essas dificuldades. E também até norma de utilização do próprio CNPJ principal do governo, que era usado assim a torta e a direito, sem muito regramento. Também já foi citado aqui, mas a gente encontrou vários projetos com baixa execução, isso tanto de recurso voluntário como junto a organismos federais, e mesmo com devolução integral dos recursos da União. O dinheiro chega, vai para uma conta da Caixa, normalmente a Caixa ainda é o principal agente financeiro das operações, fica rendendo juro, acaba o período, vai prestar conta com a prestação de conta. Devolução integral dos recursos, porque não foi usado nada, não havia projeto para ser utilizado. Falta de planejamento, definição de prioridades, falta de definição de prioridades e de um controle unificado, contratação inadequada e inexistência de projetos eficazes estão na raiz desse problema aí. Você anuncia, vai lá, assina uma contratação, vai para a imprensa, diz, olha, assinamos um convênio de R$1 bilhão, não há nenhum projeto que sustente esse convênio. Daqui a alguns anos o dinheiro vai voltar e nada aconteceu. O governo, para tentar acabar com esse problema, criou uma junta orçamentária e fez mudanças no modelo orçamentário. Hoje, um secretário de Estado, para ele ter recursos para investimento, ele tem que apresentar o projeto previamente. Então, não se corre o risco do dinheiro estar lá e, no final do ano, ser devolvido, porque não se usou para nada. Então, há um controle maior disso. E, esse ano, a gente já está vendo resultados positivos. Eu acredito que, em breve, o governo vai anunciar isso. Bom, esse é um quadro, resumo da inadimplência do GDF. Hoje, de 293 pendências de inadimplência do GDF, nós temos entre a administração direta
e indireta, 12, sendo que da administração direta temos apenas uma ali. Aí, pela regra de controle de adimplência, o que se verifica não é o poder, ou seja, não se olha dentro do GDF se é o poder executivo, se é o legislativo e é o judiciário. Então, você pode ter uma pendente do governo federal, 24, temos 2 ainda, e de prestação de contas de convênios com problemas na prestação de conta ou não prestação de conta, 77, temos um remanescente ainda de 2. E nós temos, então, 293, sendo 281 resolvido e 12 remanescentes. No que toca à administração direta, apenas um, e que não é do Poder Executivo, o que demanda a gente uma grande capacidade de conversa com outros poderes para buscar em conjunto a solução. As proibições decorrentes desse registro no CALC, que é o cadastro que é esse cadastro que regula todas as pendências que se pode ter. Não receber é proibido. Receber recurso de transferências voluntárias. Existem 3 exceções aqui, o professor me corrija se eu estiver errado, mas é saúde, segurança e assistência social. Isso cai na prova, né, professor? Efetuar operações de crédito e receber garantia da União. Então, essas pendências aí, elas têm que ser tratadas mesmo, são prioridade, porque se não forem resolvidas, não adianta a gente discutir o que fazer com o recurso voluntário, porque ele sequer vai chegar para a nossa utilização. A legislação que regula isso, ela é ampla, vai de lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei maior, até um manual para a instrução de pleitos do Tesouro Nacional. Alguém citou aqui, se eu não me engano, já o Ministério do Planejamento, né, que o ordenamento disso é muito vasto, mas em resumo é isso. Se você não presta conta do que você recebeu, se você está devendo alguma coisa para a Receita Federal, se você não está com o seu sistema previdenciário em dia, você não pode receber recurso voluntário, você não pode efetuar operações de crédito e não pode receber garantia da União. E o GDF, nos últimos 2 anos, avançou nisso. Nós estamos na etapa final para zerar e começar um novo momento, que é acompanhar e evitar que volte a um estado anterior. Não tem sido uma luta das mais fáceis, mas o momento pior já passou. Hoje, realmente, a gente já está esperando, nos próximos dias, concluir isso, tanto para a administração direta e indireta. A administração indireta não impede, mas a direta impede. Então, eu chamo muita atenção disso, porque, principalmente aos colegas do Governo Federal, de todas as secretarias, porque nós estamos precisando aprimorar demais, acompanhar para que a situação não volte àquelas 293 pendências novamente. E o GDF está se preparando, junto com a Secretaria de Administração, Escola de Governo, cursos aí que vão desde prestação de contas até, por exemplo, como fazer uma GFIP, que é uma declaração que tem que ser feita junto à Receita Federal e à Previdência. Bom, é isso. Obrigado, estamos às ordens e a gente acredita que esse seminário vai ser muito produtivo. A terceira palestra